Estamos abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo, respondendo os comentários de vocês. Quem já acompanha nosso canal sabe que publicamos os primeiros resultados da pesquisa do professor com injetores de injeção direta que estão apresentando problemas recorrentes nas oficinas. A primeira suspeita é de etanol, talvez não seja isso, talvez seja só isso. Vamos responder todas as hipóteses que foram levantadas por vocês nos comentários, as hipóteses sérias, obviamente, porque tem algumas ali que nem dá para responder, né, professor? Não vou nem perder meu tempo. Né? Teve um pessoal aí que viajou na maionese, então a gente se viu na obrigação de explicar alguns pontos importantes para vocês sobre essa pesquisa, e quem ainda não viu esse vídeo, tá aqui o link direto nos comentários para vocês. Beleza? Primeira dúvida aqui do Fernando Vilela. Esses injetores foram usados por quantos quilômetros ou horas? Usaram somente etanol e de que fornecedor, professor? Esses injetores foram utilizados por 45 mil quilômetros e os últimos 20 mil quilômetros de uso, segundo a anamnese feita com o proprietário do veículo, foram utilizados somente com etanol. Etanol de rua. Não foi especificado qual o posto, qual o fornecedor, e também não é, para o momento, objeto da pesquisa saber a origem do combustível. A influência da qualidade do combustível, se apontada pela espectrometria, será pesquisada a posteriori. Muita gente perguntou também, mas se o etanol faz isso, a gasolina faz o quê? Tem que testar os injetores também com gasolina. Aqui é importante o que o professor está fazendo agora, que é a delimitação do objeto que está sendo pesquisado. O objetivo do trabalho deste é verificar as possíveis causas do aparecimento de depósitos nos injetores que utilizaram etanol em sistemas de injeção direta. Só, mais absolutamente nada. O foco da pesquisa serve para termos respostas assertivas. Não dá para a gente abrir e abraçar o mundo nesse primeiro momento, até porque se trata de uma equipe de pesquisa pequena, mas ávida no trabalho. Sim. E que quer obter uma resposta específica sobre um problema específico que está aí assombrando o mercado, porque como muitos dos comentários, e aqui eu vou deixar alguns na tela enquanto eu falo para vocês, muitos dos comentários mostram o medo do consumidor adquirido pela injeção direta. Muita gente está falando até em desconversão, na conversão da injeção direta para indireta, para evitar esse problema. Da mesma forma, outros comentários que a gente vai colocar aqui na tela para vocês estão com medo do etanol. E muita gente também está falando que nós estamos maldizendo o etanol. Vamos colocar uma coisa bem clara, professor. Essa pesquisa é para falar mal de etanol? Nem falar mal, nem falar bem. É para dizer a verdade. Se eu tiver que falar bem, com base em resultados, falarei bem. Se eu tiver que falar mal com base em resultados, falarei mal. Eu não apoio nem fulano, nem ciclano. Eu trabalho com dados científicos, com a verdade. Basta. Tem alguns comentários que me chamaram a atenção, professor, e que eu gostaria de ler para você, como, por exemplo, o Pipador Trapalhão, que ele elogia o nosso trabalho, mas ele faz a seguinte observação: o etanol nunca foi uma boa opção de combustível no Brasil devido a vários fatores econômicos. Ivanildo Taxista: etanol tô fora, nunca gostei de usar. Professor, o que a gente fala para esse pessoal que odeia tanto o etanol? Primeiro, para aqueles que são críticos ferrenhos do etanol. O etanol, ou seja, o programa Proálcool, é muito mais do que isso. Antes de jogar pedra naquilo que você não conhece, vale a pena você saber que há 50 anos atrás, próximo de 50 anos atrás, a partir de 1979, 1980, foi o álcool etílico hidratado que permitiu a nós brasileiros andarmos de automóvel. Se não fosse o etanol, o proálcool, nós não teríamos combustível para rodar.
Nós não teríamos automóvel para rodar. E sobre ter medo de etanol, é bom que se diga, tanto eu quanto o professor temos carros flex e nós usamos etanol. Nós gostamos de usar etanol e aqui, principalmente no estado de São Paulo, onde a gente está localizado, compensa mais nesse momento, economicamente, no momento que estamos gravando o vídeo. Pode ser que quando você esteja vendo, o mercado já tenha mudado, mas hoje em dia nós sim usamos etanol, não temos problema nenhum, mesmo pesquisando e vendo todos esses problemas que acontecem na oficina, nós não temos problema nenhum. Por quê? Porque nós não vemos motivo para o etanol ser o único culpado, não há indício de que o etanol seja o único culpado, se é que ele seja o culpado. Aqui um comentário do Yuri Silva que ele vai bem nesse ponto. Muito bacana esse trabalho, a pesquisa do professor. Já mostrou que pode ir além de apenas ser o etanol o culpado, ele nem ser o principal agente ou até nem ter relação. É isso, quanto mais você estuda um objeto, mais você tem noção da dimensão daquele universo e, de certa forma, você tem mais noção da sua ignorância com relação àquele universo que se abre, é muita informação que tem que ser analisada, certo? Uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem clara: sim, eu leio todos os comentários, alguns eu respondo diretamente, outros eu respondo aqui. O canal autoacadêmico não tem qualquer viés político. Nós não tomamos partido nem de um lado nem do outro. O nosso comprometimento é com a técnica, com a verdade e com o conhecimento científico. Ok? O próximo comentário aqui diz o seguinte: trabalho científico com evidência AA. Vai ser difícil contestar que 35% de etanol traz danos ao motor. Mas espera aí, o que essa pesquisa tem a ver com a gasolina E35, que é suposta E35, que na verdade vai ser E30 nesse momento, pode vir a 35% no futuro, mas o que essa pesquisa tem a ver? Absolutamente nada, porque nós não estamos pesquisando misturas, nem gasolina pura, nem gasolina aditivada com álcool e nem misturas de álcool hidratado com gasolina. Absolutamente nada. Aqui no nosso canal, o professor já publicou outros vídeos e também no nosso site outras notas técnicas. Em uma delas, que a gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo, existe uma informação importante. Das poucas pesquisas que existem com relação à mistura de etanol com gasolina, né, que são poucas que existem no mercado e que o professor está desvendando aí aos poucos, uma delas mostra que a mistura de etanol com gasolina possui características distintas dos dois combustíveis separados, principalmente com relação à corrosão. Ou seja, o etanol anidro e a gasolina, por si só, eles não são tão corrosivos do que a mistura, correto? Eles têm potencial corrosivo menor. Quando misturados, as características mudam. Mas vamos meter uma coisa na cabeça: gasolina é uma coisa, etanol anidro é outra, a mistura é uma terceira. Então, essa pesquisa não se aplica ao uso de gasolina E30, E35, qualquer mistura que seja. Não, não se aplica. Eu agradeço muito os elogios do nosso seguidor, muito obrigado. Fazemos o melhor para vocês, mas não se aplica a gasolina E30. E aproveitar também para agradecer todo mundo que deixou elogio para a gente, isso dá uma força tremenda para a gente continuar trabalhando aqui no canal. A próxima dúvida é do Márcio: professor, os fabricantes de bicos injetores foram chamados para participar dessa pesquisa? Não, eles são parte interessada. Como são parte interessada, podem puxar a brasa para a sardinha deles. Então, não, Este é um estudo independente. totalmente independente. Ricardo Furlani, em suma, o bom senso impera e recomenda distância desses motores com injeção direta. São muitas variáveis atreladas a muitas incertezas. Professor, se existisse internet na virada dos anos 80 para os anos 90, quando o carburador estava saindo de linha e entrando a injeção eletrônica monoponto na época em voga, não seria algo parecido que estaria sendo dito? Eu acredito que sim. Com base no que você está falando isso, meu filho? Com base no quê? Nós estamos no começo. Não tem evidência. Tem gente que roda com injeção direta muito bem.
Os problemas, não vou nem chamar de problema, eu vou chamar de sintoma. Os sintomas, eles variam de marca, modelo, combustível, forma de utilizar o veículo. Então, meu caro, desculpa, eu não tenho qualquer base sólida para concordar com você. Luamar, ele pergunta: "Ué, mas os bicos não sujam, não são autolimpantes? Cadê os juízes e promotores, professor?" Existe no mercado, né, uma narrativa de que os injetores de injeção de combustível, eles são autolimpantes, que um combustível limpa o outro. Por essa característica não deveria haver depósitos, mas como que a gente pode explicar essa característica de autolimpeza dos injetores e mesmo assim acumularem os depósitos nos orifícios dele? Muito simples. Essa autolimpeza, ela se baseia justamente na alternância de combustíveis. Muitas montadoras recomendam 3 tanques de etanol, alternar um tanque de gasolina. Outras, 5 tanques de etanol, alternar um tanque de gasolina. Mas o nosso trabalho, o nosso foco é a utilização de apenas etanol. Só etanol, sem essa alternância. Então, a princípio, essa característica de autolimpeza não existiria nesta condição específica de utilização. Paulo pergunta: "O uso de álcool aditivado ou aditivo para álcool de 5.000 em 5.000 quilômetros poderia dissolver e ou evitar tais danos? Qual a condição de uso dos carros com esses bicos aqui no trabalho que a gente fez?" Olha, a utilização de aditivos, principalmente aditivos detergentes, é uma possibilidade. Nós ainda não testamos. Não é objetivo deste trabalho fazer esse teste. Assim como não é objetivo distinguir o comportamento do álcool comum do álcool aditivado. No entanto, no que diz respeito à corrosão, lembre-se, nós estamos tratando de depósitos. No que diz respeito à corrosão, já foi provado cientificamente em trabalhos que eu uso como referência de uma nota técnica minha, que o uso de aditivos ajuda. E é interessante também pontuar, professor, que quando a gente fala de álcool aditivado, cada distribuidora, cada marca tem a sua receita de aditivo. Tem. Quando a gente fala, de gasolina aditivada, muitas marcas não recomendam, muitas fabricantes de automóveis não recomendam, porque elas não têm, na mão a receita dos aditivos que estão em cada posto, né. Pode ser que uma coloque detergente, a outra coloque outro tipo de aditivo, outra substância. Então, quando a gente fala de combustível aditivado, não dá para tomar como uma coisa genérica, uma coisa só. A possibilidade existe? Existe. Mas não é agora que nós vamos tratar disso. O pessoal fez algumas observações aqui sobre, motores injetores, TSI. Esses primeiros injetores que foram utilizados no trabalho são TSI, mas a pesquisa não se aplica apenas a injetores da Volkswagen, apenas a motores TSI, né. O professor quer analisar aí de todas as marcas possíveis que estejam à mão, inclusive aceitamos doações de injetores para analisarmos em laboratório, certo? Certo. No entanto, o injetor não pode ter sido submetido a qualquer tipo de limpeza. Saiu do carro, manda para mim. Porque uma limpeza ultrassônica, uma limpeza com solvente, ou mesmo uma limpeza mecânica, pode remover as evidências. E aí você altera totalmente o resultado daquilo que aparece no microscópio. Marcos Freitas, meu TSI 1.0 eu uso na maior parte em rodovias e somente com gasolina aditivada. Com 295.000 quilômetros, um bico travou aberto saindo da rodovia. Mandei trocar os 3 bicos na concessionária e os 2 que ainda estavam funcionando eu trouxe para casa, mas eles passaram por limpeza. Caso não tivesse sido feito a limpeza, seria bom para analisar. Mas aí seria com gasolina, mas também aí a gente aponta mais uma coisa, um bico que utilizou gasolina aditivada, provavelmente aí um proprietário de veículo cuidadoso e o bico deu problema. E aí o etanol é culpado também?
Mas espera um pouquinho, espera um pouquinho. Se eu entendi direito, esse injetor rodou 295.000 quilômetros. Bens a Deus, aleluia! Chegou no fim da vida útil dele. Se comportou muito bem. Cumpriu a missão. Cumprida. Oh, Reginaldo Assis, pelo que o professor falou, estamos falando de etanol adulterado. Mas o que apareceu no laboratório, professor, o que você analisou lá no vídeo, é que não tem a presença do cálcio. Não aparecendo cálcio, isso é um índice muito forte de que o etanol era de boa qualidade. É o principal indício, ainda dá para considerar que talvez o etanol adulterado possa ter se mascarado de alguma forma. Como que você analisa isso? olha, a ausência de cálcio simplesmente dá indícios de que este etanol não foi molhado, ou seja, não se trata de etanol anidro comprado com incentivo fiscal e hidratado artificialmente por meio de adição de água. Só isso. E ainda por cima, água que não é água de concessionária, porque a água de concessionária é tratada e tem baixos índices de cálcio, ou pelo menos costuma ter. Outros contaminantes podem estar vindo de muitos outros lugares. O objetivo do trabalho é justamente esse: de onde estão vindo esses contaminantes? Os contaminantes foram encontrados, estão lá, tem resíduos. Da onde eles estão vindo? A falta do cálcio simplesmente está dizendo: olha, tudo aponta na direção de que esse veículo não utilizou álcool molhado. Mesmo assim, o etanol pode ter outros contaminantes que precisam ser analisados por espectrometria. Antes de uma espectrometria do combustível, antes de uma espectrometria do lubrificante, não dá para se dizer absolutamente nada. O Bruneco, professor, ele deixou aqui uma resposta do chat GPT para as possíveis origens do bismuto e do rubídio. E aí, dá para usar chat GPT em pesquisa científica? Aluno meu que me entrega pesquisa, trabalho, artigo, extrações do chat GPT, eu dou 0. Preciso continuar? Não. Quero as referências de todas essas suas afirmações. Kodato. Ou seja, haja vista esses resultados, ou se anda de pódio, ou vira químico para tirar o etanol da gasolina comum. Professor, já explicamos que a pesquisa não tem nada a ver com a mistura de etanol com gasolina, né? Mas se você tirar o etanol da gasolina, ela fica melhor para usar no veículo? Ela vira um lixo. O etanol ele tem como função servir de antidetonante. A octanagem dela vai lá para baixo. E como você não pode colocar chumbo nem MTBE, você vai ter uma gasolina aí de baixíssima octanagem. Ou seja, não vai aguentar as altas taxas de compressão atualmente utilizadas nos motores. O sistema de ignição mapeada vai jogar o avanço lá para trás. O motor vai ficar simplesmente uma droga. Diogo Almeida, professor, o etanol das distribuidoras são todos iguais? Nesta pesquisa, teria que se levar em consideração a fabricante ou distribuidora do etanol? Primeiro, como nós já dissemos, o nosso foco não é analisar a qualidade de combustível. Talvez um segundo momento. O etanol ele é especificado pela ANP. Então, a princípio, todas as distribuidoras deveriam oferecer ao mercado um etanol padronizado. Agora, o que realmente acontece, a gente não sabe, né? Na rua, as coisas não se comportam exatamente como na teoria. Mas, a princípio, o etanol de todas as distribuidoras deveria obrigatoriamente obedecer aos padrões definidos pela ANP.
Davidson Felisberto, há algum indício de que os injetores de injeção direta de outros motores além dos Volkswagen TSI apresentem problemas similares na mesma proporção de incidentes, professor? Sim, existem indícios, já chegaram a nós esses indícios, no entanto, eu ainda não recebi amostras. Eu só posso afirmar alguma coisa com algum grau de segurança mediante análise. Mas, sim, já escutei, já chegou para mim indícios de que outros injetores de outras marcas também estão apresentando o mesmo problema. E além das amostras dos injetores, o professor também precisa analisar outros elementos do veículo que influenciam diretamente na combustão. E aí ele citou, né, me corrija se eu estiver errado mais uma vez, lubrificante, combustível e líquido de arrefecimento. Aí o Marcos Douglas pergunta: o que tem a ver o líquido de arrefecimento com o injetor, professor? Marcos, meu amigo cético, eu gosto dos céticos. Dá prazer em fornecer a informação. Se houver uma pequena contaminação, uma pequena infiltração de líquido de arrefecimento dentro da câmara de combustão, que não provoque sintomas de junta queimada ou de cabeçote trincado, e nós sabemos que isso pode acontecer quando a infiltração é muito pequena ou está muito no começo, a vaporização do líquido pode provocar parte desses depósitos. Então, sim, é uma hipótese que precisa ser analisada. Mister Ever Leal, professor, é só jogar 1 litro de querosene no tanque que limpa tudo isso. Limpa. Realmente vai limpar tudo, o que deve e o que não deve também. Você tem ideia do que essa querosene vai fazer lá dentro? Os depósitos de fuligem que ela vai provocar lá dentro? Vai acabar com a tua sonda lambda. Ô meu, toma juízo, vai. Paulo Sérgio Silva, as trincas nos injetores podem ser devido à alta caloria ou não? Olha, você sabe que essas trincas foram uma surpresa para todo mundo. E apesar de estudos mais aprofundados em cima dessas peças serem necessários para saber a origem, sim, é uma hipótese viável. Eu não vou descartar essa hipótese, mas também não tenho condição de afirmar categoricamente que foi isso ou que foi aquilo. Houve a trinca? Houve. Eu estou escutando no mercado a ocorrência de mais trincas? Estou, porque o pessoal se atentou a isso e começou a procurar. E não precisa ser um microscópio de feixe de elétrons para se enxergar essas trincas. Um microscópio óptico consegue enxergar. E o pessoal está descobrindo mais, viu? E para finalizar, Alexandre Prestes. Parabéns, professor. Uma dúvida: quando for concluído todos os testes, qual será o próximo passo em relação aos resultados obtidos com base na ciência? Digo, os resultados obtidos vão ser publicados para o consumidor de modo geral e depois disso alguma solução a respeito desses problemas serão divulgadas? Ou a pesquisa será só de cunho científico? Sou proprietário de um TSI injeção direta. Olha, Alexandre, de forma alguma. Lógico, vai ser feita a publicação do artigo científico, mas também publicações de magazine para que o público em geral tome conhecimento disso. A solução virá depois. Eu não posso aplicar um remédio sem primeiro saber qual é a doença. O objetivo da pesquisa é óbvio, é encontrar uma solução, seja uma solução tecnológica, um aditivo, alguma coisa que corrija esse problema. Mas a resposta é um categórico sim. Será divulgado amplamente ao mercado os resultados. E você vai acompanhar toda essa jornada de informação aqui no canal Autoacadêmico, certo, professor? Certíssimo. Se inscreva aqui no nosso canal, curta os nossos vídeos e continue nos dando a honra de nos acompanhar aqui na divulgação de informação técnica séria para o nosso mercado de manutenção automobilística, que merece muito, certo? Não tenha dúvida, o guerreiro das oficinas, assim como o usuário, tem que ter informação de qualidade. Chega de mitos. Até a próxima!